Quando se investe em renda variável, espera-se sempre o melhor, dividendos, valorização, mas nem sempre isso ocorre. Pode-se esperar quedas por causa de uma crise geral, uma crise setorial ou até mesmo descobrir uma fraude contábil em alguma empresa da sua carteira. E isso não está ao seu alcance, por mais que você estude o ativo, às vezes a gente pode ser pego de calça curta. E, consequentemente, essas ações podem sofrer uma queda expressiva, mas sim, existe um jeito de se proteger e eu vou te mostrar todo o passo a passo. Quando a gente vai investir em renda variável no início, a gente sempre se preocupa qual ação comprar, até mesmo como se proteger. Todo mundo fala em ações ordinárias, as mesmas ações do controlador. Sim, isso é interessante, ter ações final 3, ações do novo mercado, mas nem sempre isso nos protege, pois a gente tem visto muito ultimamente ações final 3, as ações ordinárias, as tão famosas ações do controlador caindo e muito. Isso aconteceu com o IRB, que vinha subindo 200, 300% desde o seu IPO, mas a partir do momento que foi descoberto algo em seu balanço, as suas ações caíram 96%, isso ocorreu com as americanas 77% em um pregão, o XRF chegou a cair 34% e até mesmo com o Banco do Brasil, que caiu mais de 50% em 2020. Todas essas quedas que ocorreram foram com ações final 3, ações que têm TH long de 100%, ações também com final 4 e até mesmo fundos imobiliários. TH long é importante? Sim, a gente sempre busca um TH long de 100%, que é um mecanismo importantíssimo de proteção ao investidor minoritário em caso de troca de controle de uma empresa. Se o majoritário recebe uma oferta, essa oferta é estendida até os pequenos investidores com o mesmo valor de oferta que ele receba. Mas nem sempre isso irá nos proteger e eu vou te mostrar o passo a passo, que assim protege o pequeno investidor em caso de quedas em geral, queda setorial, de ações, fundos imobiliários ou até mesmo queda de um setor específico, como o setor de varejo, o setor elétrico, que mesmo que seja um setor perene, um setor muito defensivo, pode ocorrer quedas expressivas, como ocorreu lá em 2014 e 2015 com uma medida da Dilma no setor elétrico que balançou muito e fez que todas as elétricas em geral caíssem. E vamos para o passo a passo. Ao se iniciar uma carteira de investimentos focada no longo prazo, eu sempre gosto de fazer uma boa macro alocação, ou seja, determinar o peso, a meta que eu quero ter em cada classe de ativo. Vamos simular a nossa carteira aqui do canal, a carteira do YouTube, que tem uma meta de 65% em ações, 30% fundos imobiliários e 5% em renda fixa. Essa é a macro alocação. Você determinar o peso que você quer ter em cada classe de ativo. Se você quer ter ações, fundos imobiliários, estoques, os REITs, ETFs, criptomoedas, você define o peso que você quer ter em cada classe de ativo e automaticamente, sempre que você entrar para fazer um aporte, a tendência é que você aporte nos ativos da sua carteira que está com maior desconto. Vamos simular aqui que eu vou fazer um aporte de R$1.000. O que irá acontecer? A minha macroalocação irá me dizer que eu precisaria, para alcançar a minha meta de 65% em ações, aportar R$561, pois o meu peso atual está abaixo da meta, 63%. Já em fundos imobiliários, eu precisaria aportar R$400, pois a minha meta é 30% e hoje está 29%. E a mesma forma ocorre com a renda fixa, meta 5%, 4,91. Em tese, eu vou sempre buscar aportar na classe de ativo que está mais para trás, pois teoricamente estarei comprando a mais barata. E depois da macroalocação, a gente tem a microalocação, que é a diversificação por ativo, que é basicamente você determinar a meta que você quer ter em cada ativo. De acordo com o risco, potencial de crescimento, você irá determinar o peso que você quer ter em cada ativo. O valor investido da nossa carteira é 43.272. Simulando uma queda de 50% na maior posição, que hoje é a Taesa, imagine que a nossa carteira esteja com uma rentabilidade positiva de 5%. Se a Taesa, que é a nossa maior posição, 15% da carteira cair 50%, o que irá ocorrer? A partir da valorização de 5%, nosso patrimônio estaria 45.436. Se a nossa maior posição cair 50%, o que irá ocorrer com a nossa carteira? Irá ficar no negativo, menos 2,88%. O nosso patrimônio era 45 mil, caiu para 42.028 reais. Mas não é uma queda que irá nos tirar do jogo, ou seja, não estamos correndo um risco de ruína. Já com uma boa diversificação, isso não ocorre. Pois imagine que a nossa menor posição caia 4%, que é a Klabin,
e a Petrobras. Valorização 5%, hoje o nosso portfólio estaria 45.436, com uma queda de 50% na nossa menor posição, que é 4%, notem que a nossa carteira irá ficar ainda no positivo, 2,9%. Ou seja, o nosso patrimônio era 45.436, caiu para 44.527. Mostrando que a diversificação irá te proteger em momentos de queda. Agora imagine uma carteira diversificada com 20 ações. O valor da carteira 50 mil, com 20 ações, 5% em cada. Carteira com uma rentabilidade positiva de 5%. Nosso patrimônio seria 52.500. Com uma queda de 50% em um ativo que representa 5%, a nossa carteira irá sair de 5 para 2,37. Ainda irá continuar no positivo e o nosso patrimônio será de 51.187. Agora imagine em uma carteira mais concentrada, com 10 ações, 10% em cada ativo. Se um ativo cair 50%, o que irá ocorrer com a nossa carteira? Ela irá sair de 5% positivo para menos 0,25. Não é uma queda que irá nos tirar do jogo, mostrando que até com 10 ações, se uma cair 50%, não é o fim. 49.875 seria o nosso patrimônio. Já com uma concentração um pouco maior, 5 ações na carteira, 20% em cada. Com uma carteira positiva de 5%, nosso patrimônio 52.500. Se uma ação da nossa carteira cair 50%, o nosso patrimônio iria sair de 5% positivo para menos 5,5%. O nosso valor investido seria 47.250. É uma queda grande? Sim. Mas notem que você investiu 50 mil, se um ativo cair 50%, não é o seu fim, não é um risco de ruína. Da mesma forma ocorre em altas. Vamos simular uma carteira de 50 mil com uma alta de 50% em um ativo. Com 20 ações, 5% em cada. Valorização da nossa carteira atualmente 5%, ou seja, patrimônio 52.500. Se uma ação da nossa carteira subir 50%, o que irá ocorrer? A nossa carteira irá para 7,62. O patrimônio ficará 53.812. Já com uma carteira um pouco mais concentrada, com 10 ações, 10% em cada, em uma alta de 50%, a nossa carteira irá para 10,25. Ou seja, o patrimônio final 55.125. Já com uma carteira mais concentrada, é lógico, em momentos de queda, a sua carteira irá cair mais e em momentos de alta, ela irá subir muito mais do que uma carteira diversificada. Pois imagine que a gente tenha 5 ações, valorização da carteira 5%, se um ativo subir 50%, o que irá ocorrer? A nossa carteira irá para 15,5, 57.750. Carteira diversificada ou carteira concentrada? Você precisa conhecer o seu perfil. Eu te mostrei que carteira diversificada pode ter uma queda mais suave e uma alta também um pouco mais suave em momentos de alta. Já uma carteira concentrada, em momentos de queda, elas podem cair muito. Já em momentos de alta, a tendência é que uma carteira concentrada suba mais do que uma carteira diversificada. E está aí. Você gosta de uma carteira concentrada ou carteira diversificada? Deixe aqui nos comentários. Mas saiba que cada um precisa ter o seu perfil de investidor. O meu perfil é uma carteira mais diversificada e, mesmo assim, eu tenho obtido bons retornos em dividendos, valorização com uma carteira diversificada e com isso correndo um risco um pouco menor do que ter uma carteira concentrada. Ou seja, esse é o meu perfil. E o seu? Não se esqueça que esse vídeo é apenas educativo e informativo, não representa a recomendação de compra ou venda. Um abraço a todos e bons investimentos.